Olha eu de novo aqui, gente. Agora que funcionou, vamos lá, né? Bom, eu já vou até já dar uma introduçãozinha, gente. Live de hoje, o convidado, o Dr. Rafael Sussim. Dr. Rafael é médico, cirurgião cabeça e pescoço. E eu convidei ele para falar sobre a radioterapia, quimioterapia para os tumores de parótidas que são malignos. Certo, gente? Lembrando que tumor benigno não se faz esse tipo de tratamento, tá? Então, vou esperar o doutor entrar aqui de novo, vou convidá-lo de novo. E agora que funcionou, estou super feliz. E agora a gente vai fluindo na nossa conversa, certo, gente? Vou esperar ele entrar aqui. Aí vocês vão falar assim, Vanessa, por que você sempre fica pra cá? Gente, eu tenho uma cola aqui, porque vocês sabem que minha cabeça é péssima. Ó, o doutor entrou novamente, vamos lá. Vou adicioná-lo aqui. Vamos ver. Aí, agora que entrou, tá tudo certo. Agora que funcionou. Oi, doutor. Olá, Acontece. acontece, vamos Tranquilo. lá. Vamos lá, gente. Já vou aproveitar o doutor já para aproveitar o resto do tempo aqui que eu tenho. Doutor, quais que são os tipos de carcinomas mais frequentes aí que acomete a parótida? Muito bem, a gente tem alguns tipos, porque a parótide ela se divide, né, desde a porção dos ácinos, que é onde é formada realmente a saliva, e a parte ductal, né? Então, dependendo da região que se inicia esse tumor, vai ter as diferenças histológicas, né, que a gente chama de diferentes tipos de lesões, tá? O mais comum carcinoma maligno da parótida é o mucoepidermoide, tá? Aí segue-se a ele o carcinoma adenoide cístico, depois a gente tem os outros tipos de tumores que são menos comuns, tá? E o que é importante assim ressaltar, Vanessa, é que esse tipo de tumor ele depende muito da gradação que a gente chama histológica, ou seja, como é que o patologista vê o tipo de tumor, se ele é um tumor mais agressivo ou não, com base na análise nas lâminas, quando esse tumor é avaliado no laboratório, tá? A gente, assim, tem alguns sinais que são mais importantes quando o paciente chega, que o tumor é maligno, né? Como eu já havia mencionado, talvez nem todo mundo tenha ouvido, que ainda bem que os tumores da parótida, a maioria são benignos, né? Essa minoria que são malignos, a gente, quando o paciente chega, tem alguns sinais que a gente observa maior malignidade, uma maior possibilidade dessa lesão se disseminar, assim, tanto na região da parótida como na região do pescoço, tá? Através dos linfonodos ou até em regiões mais distantes. Então, acho que assim, essa graduação histológica é muito importante também nos carcinomas. O mucoepidermoide, então, por ser o mais comum, a gente divide ele em tumores de baixo grau, né, que tem um comportamento mais indolente ou mais benigno, e os tumores de alto grau, que são os tumores mais agressivos, tá? Mas aí segue-se Essa, vários outros tipos de tumores. A gente tem desde também, para que você entenda, os carcinomas, acontecem também carcinomas espinocelulares dentro da parótida, né? Além disso, a gente tem também uma nomenclatura um pouco mais antiga, até adenocarcinomas, tá? Mas os mais comuns é o mucoepidermose e o carcinoma adenoide cístico. doutor, o que você falou de características seriam físicas ou no exame do anatomo patológico? A característica física, Vanessa, é principal para a gente tempo de crescimento do tumor, né? Se esse tumor ele está fazendo com que ocorra uma paralisia facial ou não, porque sabemos que o nervo facial passa no meio da parótida, né? E também a invasão de pele, ulcerações, os gânglios cervicais, quando estão comprometidos, tudo isso nos leva a crer que é um tumor mais agressivo, tá? Mas o patologista tem um papel fundamental aí para nos dizer como é que esse tumor do ponto de vista, como a gente chama, histológico, para poder até a gente oferecer um tratamento complementar para o paciente, né? Um tratamento adjuvante, tá?
Entendi. E, doutor, assim, quando a pessoa tenha e foi diagnosticado com o tumor na parótida maligno, ela é encaminhada normalmente para o tratamento de radioterapia, né? Tem gente que faz a rádio e tem gente que não faz a rádio. Aí eu Sim, acho que depende muito, obviamente, de cada paciente, enfim, sim. né? Mas assim, como que é feito o tratamento da rádio? Algumas pessoas lá no grupo fazem o tratamento, né? Eu até deixo sempre nos posts umas fotinhos, né? Para o pessoal ver que é uma Sim. máquina, enfim. Mas se o senhor puder explicar como que é feito o tratamento de radioterapia. Tá, deixa eu Enfim. começar então rapidamente assim. Os tumores malignos, então, hoje os tumores de alto grau, que a gente chama, os Uhum. tumores mais indiferenciados, de uma maneira geral, eles têm indicação de radioterapia, tá? Tá. Claro que o teu médico, o médico assistente vai discutir isso com o radioterapeuta e com o oncologista, para que se chegue a um consenso, porque o tratamento sempre é muito individualizado, tá? Com base naquilo que se fez na cirurgia, com base no que se achou no resultado da biópsia. Mas a radioterapia, ela teve grandes avanços e grandes mudanças em relação até a própria tecnologia de radioterapia. Então você tem desde radioterapias hoje ainda no Brasil que são mais antigas, tá? Que você faz uma radioterapia mais convencional, até aparelhos mais modernos que você faz o que a gente chama de MRT, tá? Normalmente a radioterapia, de uma maneira geral, ela é dividida por sessões, tá? Então o pessoal que vai submeter a radioterapia normalmente dedica-se um tempo que a gente chama de fracionamento. Todos os dias, então, se vai até o centro de radioterapia e se faz uma sessão, tá? Dependendo da dose que se vai fazer, dependendo, como eu te falei, do planejamento do radioterapeuta, ele vai fazer esse fracionamento, que o paciente vai até essa clínica, ou o ambiente que vai fazer a radioterapia, para que faça, então, o tratamento complementar. Normalmente, o tempo que se despende dentro da clínica é rápido. Quem já passou por radioterapia ou teve algum contato com algum familiar sabe que é em torno de 10 a 15 minutos, né, normalmente, que se faz essa sessão. Tá? Então, basicamente, a radioterapia funciona assim. O que É muda, um. hum, o que Pode muda, como eu falar. te falei hoje, que muda muito, principalmente na nossa área de cabeça e pescoço, claro que em outras também, mas é a tecnologia do aparelho de radioterapia. Tá? Isso é muito importante que os pacientes também saibam, né, que tipo de que radioterapia não é tudo igual, né? Não é feito Então toda. não é só aquela que você vai no aparelho, passa lá o creminho e toma radiação, que é o que Na o verdade, pessoal. na verdade é mais ou menos isso, sim. Todas elas É. funcionam com esse princípio, mas a dose empregada e a técnica empregada vai atuar diferente nos diferentes tecidos da região. Uhum. Então, a tecnologia hoje que você consegue modular, né, esse feixe, você consegue empregar uma dose maior em determinadas áreas que você precisa, tá? Uhum. Por isso que a parótida é importante também, porque determinadas áreas aqui que a gente chama de base do crânio, que precisam às vezes de uma dose maior, você pode ter uma concentração maior dessa radiação. Tá? Entendi. E as sessões, lógico, depende de cada pessoa, né? De qual foi o tipo Normal, de tumor, né? normalmente, assim, a gente coloca, de uma maneira geral, assim, de 28 a 40 sessões, entendeu? Varia um pouco mais, um pouco menos, dependendo do que se quer fazer. Mas é como eu te disse, é muito difícil de uma maneira geral colocar, porque vai depender muito do planejamento que os médicos ali vão fazer para o paciente. Então, hoje, a resposta importante que eu te dou em relação a isso é individualização dos tratamentos. Tá? Você tem que ter assim, uma individualização muito grande, um afinamento muito grande da equipe, desde o do cirurgião, patologista, né, o radioterapeuta, o oncologista, todo mundo que segue precisa
entender muito bem o que, que acontece com a biologia, digamos assim, daquele tumor. Tá? E outra coisa importante que eu falei agora até a respeito da biologia, é que às vezes um mesmo tumor, com a mesma gradação histológica, digamos assim, até o mesmo tamanho, que a gente chama assim, uma classificação, estadiamento, esse mesmo tumor ele vai agir de maneira diferente de um paciente para outro. E é claro, nós somos organismos vivos, a nossa biologia, cada um tem uma e é diferente, entendeu? Então isso é muito importante que se leve em conta. Tá? É o que eu sempre falo, né? Eu sou muito chata falando isso, mas eu sempre falo em todos os meus vídeos. Gente, cada um é cada pessoa é um organismo, né? Eu não queira comparar o coleguinha, porque, obviamente, cada um tem as suas peculiaridades de cada organismo. Então, siga sempre a orientação do seu médico. Eu sempre falo isso porque eles trocam muita informação entre eles. E aí, Sim, às vezes, eles acabam, né, se comunicando muito, falam, por que eu não faço isso? Mas por que fulano faz? Eu falo, não, gente, aí é porque cada um tem um tratamento, porque vocês são organismos diferentes, enfim. Então, justamente. E até por os tumores de parótida também serem raros, assim, os malignos, a gente tem os que são mais incidentes, né, os que acometem mais, o que estão mais frequentes e os menos. E aí pode variar até o protocolo de cada instituição. Né? Isso também é importante. Mas eu vejo assim que a resposta individual ela também difere para mesmos tumores, para mesmo estadiamento, tá? Como eu te falei, porque o nosso comportamento é diferente. Cada ser humano tem uma genética única, isso aí também tem uma influência total. Então, às vezes, e até acho que também é importante ressaltar, um paciente que eventualmente tem uma lesão como essa, uma lesão maligna, hoje a gente sabe que o estado nutricional, se o paciente tem, ou sempre foi um paciente que teve uma qualidade de vida boa em relação à alimentação, né, e tudo isso influencia também o desfecho, né, tá? entendi. Viu, gente? Então, eu só pedi para o doutor frisar essa parte, porque é a parte que o pessoal mais me pergunta, né? E vindo, obviamente, de um profissional, é muito melhor do que eu falando que não sou ninguém. Não imagina. Doutor, esse tratamento ele tem seus efeitos colaterais, né? Quais são, assim, os efeitos colaterais mais frequentes aí da radioterapia? Tá, assim, a gente mais ou menos divide em efeitos agudos, né, que Sim. acontecem durante o tratamento e os efeitos mais crônicos, tá? Os efeitos agudos que a gente vê, principalmente na nossa área aqui da região da cabeça e pescoço, é principalmente a inflamação da mucosa bucal, que a gente chama de mucosite, tá? A inflamação dessa região, que eu acho que os teus conhecidos, aí o pessoal já deve ter comentado bastante. Isso aí, por vezes, faz com que o paciente tenha muita dificuldade para comer, tá? E em alguns casos há necessidade até de utilização de sonda, tá? Existe um efeito também importante na pele, tá? Ela dá alguns sinais assim que parece uma queimadura, tá? Por isso que se aplicam vários produtos de hidratação, de anti-inflamatórios tópicos, para que isso não aconteça, tá? A gente pode ter, em casos mais extremos, né, que é um pouco mais difícil, até áreas de ulceração dessa pele, até ulceração mais grave da boca, porque essa mucosite que acontece, né, na cavidade oral, até na laringe, na faringe, ela tem vários graus, né? É óbvio que, como eu te falei, a radioterapia, quando ela é feita nas máquinas mais modernas, que ela é mais modulada, ela tem uma chance menor de acontecer, tá? Ela diminui essa questão aguda aí, esse problema mais agudo. Já do ponto de vista um pouco mais crônico, a gente observa que o tecido irradiado ele fica um tecido um pouco menos vascularizado. O que quer dizer? Ele se torna um tecido um pouco mais desvitalizado, um pouco mais duro, né?
um pouco mais fibrótico, assim, um pouco mais endurecido. E muitas vezes o que o paciente se queixa, não só quando opera a parótida, é que ocorre o que a gente chama de boca seca, tá? Que é a xerostomia. Isso aí acontece até durante o início do tratamento e pode se prolongar por muito tempo e até se tornar de maneira crônica esse processo da boca ficar muito seca. Tem várias outras situações que acontecem, Vanessa, até na parótida, que depende muito do, da dose que foi empregada, mas a gente tem até casos de problema de necrose óssea da mandíbula, né? A gente pode ter ainda da região até da mastoide, problemas de infecção crônico, mas isso são situações menos comuns, né? Eu acho que eu frisei para você as duas principais aí, tanto da fase aguda quanto da fase crônica da radioterapia. Só vou fazer uma pergunta que eu sei que eles vão me fazer. E o cabelo? Na radioterapia, cai o cabelo? Não, não, o cabelo não tem influência direta da radioterapia, tá? Quando você amplia muito o campo de radiação nessa região, pode ter a queda assim do cabelo, né? Tá? Por Mas é efeito local, né? local, tá? Aham. Mas não há um efeito sistêmico de queda de cabelo, Uhum. tá? E, doutor, qual que é a diferença da... Porque, assim, quando o pessoal sempre fala assim, ah, eu vou ter que... Nossa, tô com câncer, quimioterapia, vai cair o cabelo, meu Deus do céu, morri que eu vi. Aí eu sempre falo, calma, gente, não é bem assim. Qual que é a diferença da radioterapia e da quimioterapia? E como que ela... Em qual caso que ela é empregada em junção, né? Porque a maioria dos tumores na parótida, que são carcinomas, são feitos somente a radioterapia, e às vezes nem é feito, né? Dependendo aí de cada caso. Justo. Então, qual que é a diferença da rádio com a químio e em qual momento que elas são empregadas? Tá, então assim, a radioterapia é uma terapia que você age de uma maneira local, tá? Uma maneira local e age também na região loco-regional, que seriam a questão dos gânglios. Então, é na região do tumor e do pescoço, tá? Já a quimioterapia seria mais um tratamento sistêmico, tá? Você vai entrar ou tentar por outra via bloquear a proliferação daquele tumor. Então, hoje, o que eu li assim, de alguns trabalhos mais recentes é que está se tentando, né, uma terapia não quimioterápico tradicional, mas por algumas vias de crescimento tumoral, tá? Que já são imunomoduladores, já é outra situação, tá? Mas ainda assim, como não se tem uma casuística muito grande, porque são tumores raros, mais difíceis, se tem pouco trabalho, pouco material publicado nesse sentido, tá? Mas normalmente essa terapia sistêmica, então, ela é reservada para os casos onde há metástase à distância, como por exemplo pulmão, né, que é um sítio mais comum da parótida, fígado, tá, ou demais locais. Então, basicamente, eu acho que eu me fiz compreender que existe essa grande diferença, né? Da rádio é uma terapia loco-regional, né, um tratamento loco-regional para quimioterapia, que seria um tratamento já mais sistêmico, tá? Em alguns casos, na cabeça e pescoço, a gente usa muito a quimioterapia porque eles se somam, sabe? Um tratamento tem sinergia, ou ajuda o outro. Tá? Eu só queria. Eu tenho um vídeo explicando disso, mas eu queria só que o senhor explicasse o que é metástase, porque eles sempre acham que, assim que eles descobrem que eles têm o carcinoma na parótida, eles acham que vai tudo ficar ruim, que, enfim, vai tudo ficar péssimo, que vai migrar para não sei o quê, enfim. Então, doutor, o que é metástase? Eu sei que isso não está nas perguntas, mas eu vou perguntar Não, porque mas eu acho fique à relevante. vontade. Então, a metástase é quando um tumor ele se dissemina para uma outra região que não o original dele. Então, assim, da parótida, você pode ter as metástases nos linfonodos, que seria mais
locorregional, nos gânglios, né, do pescoço. Isso já é considerado uma metástase porque ele saiu da parótida e foi para os gânglios que estão ali próximos. Ou você tem metástase à distância. Então, o tumor da parótida ele pode disseminar as células para a região do pulmão, por exemplo, do fígado, ou osso, ou qualquer outro órgão, tá? Então, basicamente, a metástase é quando o tumor ele deixa de estar apenas num local e vai para outro órgão. E é frequente acontecer isso, doutor, no tumor de parótida? A metástase? Olha, não é mais frequente nos tumores que são mais agressivos, tá? Infelizmente, eu tenho visto, assim, eu tive, nos 15 anos que eu estou aqui, 2 casos de carcinoma adenoide cístico, tá? Que eles tiveram metástase pulmonar, tá? Que é o que é mais comum. Mas eu diria para você, assim, estatisticamente, se você for ver, varia muito, muitas vezes, de um grande centro que capta muitos pacientes para outro, tá? Mas a metástase à distância, por exemplo, não é tão grande assim como em outros tipos de tumores, tá? Não é tão frequente. É óbvio que sempre que se opera, se faz o acompanhamento com exames de controle e através desses exames é que vai se detectar se tem algo errado em outros órgãos, tá? Doutor, e assim, por que alguns casos que a pessoa tem lá o carcinoma na parótida, o médico não faz a radioterapia? Por quê? Muitas vezes, e que bom que é assim, né? Esses tumores são descobertos inicialmente, né? Quando o tumor é muito inicial, quando o tumor é muito pequeno e está durante a sua cirurgia, durante a retirada da lesão, se viu que existiam o que a gente chama de margens, o espaço entre o tumor, a lesão e o espaço que se tirou de tecido normal é bastante grande, entendeu? E quando o tumor, que o patologista vai lá e analisa, ele nos diz, olha, esse tumor tem uma graduação histológica, ou seja, ele não é um tumor tão agressivo. Então, muitas vezes, o médico e o pessoal entram num acordo porque realmente não há indicação de submeter a uma radioterapia com todos os efeitos colaterais, né? Para um tumor como a gente chama de uma diferenciação histológica que não seja agressivo, tá? Isso é muito importante que os pacientes saibam. Então, como eu comentei assim, basicamente o carcinoma mucoepidermoide, né? Os de baixo grau, quando foram totalmente retirados, quando se tem bastante margens, como eu te expliquei, livres, né? E que o médico, o cirurgião fica bastante seguro em relação a isso, o patologista também, ele já realmente não teria indicação de fazer a radioterapia, tá? Mas vai depender muito mesmo do achado da cirurgia, né, do que se encontra em conjunto, se soma vários fatores para se decidir ou não fazer o tratamento complementar, tá? Tá. Doutor, eu vou falar muito grosseiramente, tá? Mas assim, a tal da. Aí o senhor, se eu tiver errado, o senhor me corrija, porque eles vão fazer essa pergunta para mim, então a margem de segurança é assim: o tumor está aqui, e aí em volta do tumor tem a pele normal. Aí você tira o tumor e você tira também um pouquinho daquela pele normal lá do tumor. Essa é a margem de segurança? Isso é a margem. Assim, margem de segurança é o quanto que fica, até em medida mesmo, né, em centímetro, da lesão que você tirou, o quanto que tem de tecido normal, tá? Então, assim, parótida é um tecido glandular, é uma glândula como a glândula mamária, por um exemplo, para te dar um exemplo, em que você, naquele momento que você está fazendo a cirurgia, você procura amplificar ou ampliar essa margem, tirar o máximo de tecido normal ao redor do tumor, para que não fique nada ali daquelas células,
tá? Só tem que lembrar que essa região é bastante específica porque não há muito espaço para crescimento das estruturas, né? Então, às vezes, tumores pequenos, eles podem já comprometer uma parte ou outra perto ali da parótida, que passa muita estrutura importante, e você não consegue dar uma margem tão grande, tá? Normalmente, assim, Vanessa, para tumores, mesmo tumores pequenos, o que se faz minimamente é retirar toda a parótida que está superficial ao nervo facial. Então, toda a parótida que está, digamos assim, na parte externa do nervo, para fora do nervo, você acaba retirando nesses tumores malignos, tá? Isso de uma maneira geral, mas o que se recomenda é a parotidectomia total, né? Se tirar toda a glândula, a parte profunda, né? Quando possível, e se possível, se conserva o nervo facial, tá? E também se faz avaliação no intraoperatório, normalmente de congelação, e se avalia também linfonodos, né? As ínguas do pescoço que estão ali próximas, tá? Entendi. E, doutora, assim, para finalizar, a pessoa que faz o tratamento aí para carcinoma, né? Porque assim, nós que operamos os tumores benignos, né? A gente faz aquele acompanhamento, assim, uma vez por mês, uma vez por ano, né? Com ultrassom só para ver se está tudo bem ali nas estruturas. E a pessoa que passou pela rádio, quanto tempo assim que ela tem que fazer? Porque eu sei que tem um período aí que ela tem que ficar fazendo acompanhamento com mais Frequente. constância, né? Sim. Então, o segmento, o acompanhamento pós a cirurgia, pós radioterapia, ele é feito com exames, como você mencionou, de imagem, tá? Somente assim a palpação cervical, né, a avaliação local, ela não é suficiente. Hoje a gente pede exames mais que consigam visualizar melhor as estruturas, tá? Vai depender do tipo do tumor, tá? Vai depender do tempo que se levou aí, do estadiamento desse tumor para que se façam exames mais seriados, tá? Mais seriados que seriam assim, de tempos em tempos, tá? Então, não existe uma receita típica do que se fazer para determinado tumor, porque vai depender também do estadiamento clínico, como eu mencionei para você, tá? Mas assim, a gente aguarda pelo menos aí 30 dias após a radioterapia, normalmente para começar a fazer algum exame de imagem. Antes disso a gente não consegue fazer nenhum disso localmente, né? À distância, o resto do corpo você pode fazer os exames de acompanhamento, de estadiamento, como a gente chama. Mas no mínimo, assim, no mínimo 30 dias para começar a fazer algum exame de imagem para que se possa ver como é que está o controle evolutivo, tá? Entendi. E, doutor, eu sei que foi a última pergunta que eu fiz, mas assim, eu só queria finalizar perguntando, porque assim, toda pessoa que vem conversar comigo que descobriu que está com câncer, porque normalmente muita gente acontece de operar achando que é adenoma, e aí acontece de ser um carcinoma, né? E a pessoa fica assim, desesperada, achando que, nossa, né? Porque ainda tem um estigma muito grande na palavra câncer, né? Uhum. E aí a pessoa fica desesperada falando que acabou a vida, que, enfim, migrou para outro canto, que não vai ter jeito. Doutor, os tumores na parótida, que são carcinomas, o senhor já viu algum tipo de tumor, assim, que ficou uma coisa muito grave, que a pessoa, não sei, enfim, um tumor muito grave na parótida que a pessoa, com a cirurgia só, não adiantou? Já, assim, eu tenho pacientes operados aqui que já davam sinais que o tumor era mais agressivo, tá? Então, a cirurgia foi mais radical, né? O paciente submeteu à radioterapia depois, teve como sequelas paralisia, né, completa da musculatura da face devido à ressecção, né, a retirada do nervo, mas que estão em acompanhamento, tá? Agora,
o diagnóstico prévio, assim, quando você está com um paciente que está fazendo antes de operar, você procura tentar entender o que, que acontece e já tentar saber se aquele tumor é maligno ou não, tá? E eu acho importante, assim, eu procuro sempre, em todas as cirurgias aqui, eu tenho facilidade, isso é muito bom, o patologista está em sala. O médico patologista, ele faz análise na hora da cirurgia, análise de congelação, tá? Então, isso é muito importante também. Então, É assim, que, isso pode falar. nos dá muita segurança na hora da cirurgia, também para tumores malignos. Ele pode não dar totalmente como é aquele tumor maligno, mas ele consegue me dizer, olha, as margens estão livres, você retirou tudo, não ficou, tá tudo bem aqui, não tem nada de alterado. Às vezes ele não dá todas as informações que a gente precisa na hora da cirurgia, mas esse é um dos pontos mais importantes. Tá? Mas Até a isso não é avaliação, frequente, né, doutor? o patologista fazer a congelação Não, não. não é a Ah, regra, né? Nem todo serviço consegue, sabe? Eu diria que até no geral, assim, a minoria tem patologista para fazer esse tipo de avaliação. Mas que, assim, para mim ajuda muito, eu acho que é um grande diferencial do ponto de vista cirúrgico, eu acho que é muito importante, quando é possível, fazer. e eu quero lembrar o pessoal, gente, que tumor na parótida agressivo, não sei o doutor, mas assim, eu não vejo com frequência. Quase nunca, assim, ninguém vem pra mim falando, olha, Vanessa, eu tive um câncer e, sei lá, fiquei com metástase. É Esse mais, é como eu mencionei, pouquíssimo, assim. é mais difícil, né, Vanessa? É, Eu acho que é tem algumas muito. perguntas, não sei se a gente pode responder, talvez o pessoal fez algumas perguntas aqui no. Eu tenho mais 4 minutos, gente. Se vocês quiserem aproveitar, o doutor Tem, permitiu, então vou tem algumas aproveitar. perguntas aqui que o pessoal fez. A Janice, né, Janice? Você falou alguma coisa, né? Porque a Janice é uma pessoa que faz parte do nosso grupo lá do WhatsApp. E ela, o caso dela foi ela operou um adenoma, né? Que era um adenoma, deu na punção. E depois, que ela retirou, deu um carcinoma. E aí ela fez o tratamento de radioterapia. Deixa eu ver aqui a pergunta aqui que ela fez sobre a dosagem. Acredito. Opa, deixa eu ver aqui. Ó, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Além da alteração do paladar, dificuldade para comer, mastigar, engolir ou falar, e a hipossalivação pode influenciar a produção da voz? Ela pode, assim, pode deixar a laringe de uma maneira, assim, com menos, mais seca, digamos. Você fica com a voz, com aquela sensação de que está sempre uma secura na garganta, uma secura na laringe. Isso pode ocasionar o que a gente chama de disfonia, tá? Isso acontece. Até dependendo do tipo de radioterapia que é feito, né, pode ocasionar até uma inflamação da mucosa da laringe e alteração da produção da voz, né, da vocalização, tá? Mas isso Isso é temporário, acontece. doutor? Pode afetar a voz e é temporário ou não? É Normalmente, permanente? não, normalmente é temporário, sim, porque Ah, tá. a dose não é direcionada para a laringe, né? A dose é direcionada mais para outras regiões, tá? Ah, ela fez aqui uma pergunta aqui. Deixa eu ver. A gente precisa melhorar esses negócios aqui. Aqui. O inchaço devido à radioterapia melhora com o tempo? Você tá inchada ainda, Janice? Que coisa. Normalmente sim. Isso ela tem uma regressão e a regressão desse edema que nós chamamos do inchaço, ele é lento, mas é gradativo, tá? Eu tenho pacientes de radioterapia por outras lesões que não parótida, que isso aí leva meses e meses até que haja uma regressão quase que completa, tá? Acontece. Tem o risco do tumor voltar? Ah, vou deixar o doutor responder. Tem o risco do tumor voltar, doutor? Sempre tem, né? Os tumores malignos sempre tem esse risco, mas isso vai depender muito de uma série de fatores, como mencionei.
né? Desde o tipo histológico, a cirurgia que foi feita, se foi feita ou não a radioterapia, Até o bastante. benigno, né, doutor? Pode voltar também. Sim, o adenoma pleomórfico, né, um tumor benigno mais comum da parótida, e é bastante frequente o cirurgião de cabeça e pescoço reoperar pacientes que operaram no passado, e muitas vezes operaram com não especialistas, né, que acabam fazendo o que a gente chama de uma nodulectomia, tira o tumor em si só, e ele acaba voltando anos depois, né? Então, isso acontece com frequência, tá? Isso é bastante comum. Acho que o doutor Ademir aqui, que nos segue, o fonoaudiólogo, ele me pediu aqui, Vanessa, se pode haver paralisia do nervo facial. Isso é bastante interessante, essa pergunta dele, porque tanto nos tumores benignos quanto nos malignos, Ademir, pode acontecer sim a paralisia, tanto por você manipular o nervo, dissecar na hora da cirurgia, quanto por invasão do tumor, tá? O que a gente vê hoje é que a técnica cirúrgica ela foi aprimorando ao longo dos anos, se usa muito, e eu acho muito importante, o monitor do nervo facial, tá? Esse monitor, ele faz com que a gente, principalmente os ramos, os raminhos menores do nervo, você consiga identificar para que não tenha essa lesão, tá? Então, a monitorização é uma coisa muito bacana para a parótida, para que se preserve o nervo. E dos tumores malignos, em muitos casos, o nervo tem que ser sacrificado, ele tem que ser cortado, né? Pode-se pensar até em fazer uma microenxertia, né? Fazer uma, uma religadura, né? Mas com resultados não muito bons, tá? Entendi. Bom, gente, olha, o meu Instagram já tá apitando aqui, falando, Vanessa, tá na hora de você dar tchau. Porque ele tem um tempo, ele tem, infelizmente, um tempo limitado aqui. Mas, doutor, olha, obrigada. Eu queria muito agradecer ao senhor pela paciência, de estar vindo aqui falar um pouco sobre essa radioterapia que todo mundo fica muito apreensivo com esse tratamento. Obrigada pelo senhor disponibilizar o seu tempo aí na sua agenda para falar comigo. Enfim, eu falei, eu vou tentar, vamos ver se ele vai falar comigo. Obrigada por todas as vezes que eu faço postagens, o senhor sempre vai lá, comenta, né, compartilha, enfim. Então, eu só queria agradecer muito essas informações que vocês, profissionais, passam para o pessoal que teve ou tem o tumor na parótida é essencial, porque é um tumor pouco falado, é um tumor que às vezes tem muita informação desencontrada e um pouquinho de informação só Ajuda já é uma bastante, claridade né? imensa. Eu Então, eu quero muito agradecer. agradeço também, Vanessa, pelo convite. Parabenizo o seu trabalho, tá? Porque acho que o que você faz de levar essa informação é muito importante. Eu faço um trabalho assim de formiguinha, atendendo um por um, né? Atendendo paciente por paciente, tentando explicar o que eu estou explicando para vocês hoje. E de repente, às vezes eu sei que o Instagram consegue atingir muita gente, Facebook, enfim, outras mídias, e eu acho que esse é o grande diferencial, informar as pessoas, fazer elas terem conhecimento do que elas têm. Isso com certeza muda a vida de muita gente, tá? Então eu fico feliz pelo convite, quando precisar, estou à disposição. Tá? Eu vou abusar, então, hein? Claro. Vou abusar. Vou abusar. Bom, gente, vou encerrar aqui com o doutor, depois eu vou encerrar com vocês. Mais uma vez, doutor, muito obrigada. Vou deixar as redes sociais do doutor sempre na descrição aqui da live para que vocês olhem. Agora que o doutor está iniciando nos trabalhos das redes sociais, né, doutor? Seja bem-vindo a esse mundo. Se eu puder ajudar em alguma coisa, você pode contar comigo. E vão seguir ele lá, gente, tá? Para ele já começar lá a fazer as postagens. Tá Tá joia, bom? valeu. Obrigado por terem me Obrigada, ouvido. doutor. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Obrigada, viu, doutor? Tchau. Tchau, gente. Vamos lá. E aí, gente, gostaram da live? Bom, gente, eu espero que essa live ajude bastante gente. Eu sei o quanto vocês ficam apreensivos aí quando se fala de câncer, né? Acho que todo mundo fica muito apreensivo quando se fala câncer, né? A palavra câncer tem um peso muito forte ainda essa palavra, né? Mas eu espero que vocês com essa live terem um pouquinho de informação, um pouquinho de
acalentou um pouco o coração de vocês. Eu sei que esse diagnóstico ele não é fácil, tanto para tumores benignos quanto para os malignos também, né? E é isso, gente. Vou deixar essa live salva aqui no Instagram da Parótida. Vai estar lá no meu Instagram também. Que, gente, meu Instagram é um acesso da Parótida, tá? Então, assim, não é meu mais, o meu Instagram é da Parótida também. Então, vou deixar essa live salva aqui. Essa live salva lá, também no meu Instagram. E também vou deixar lá no YouTube. Para quem não gosta aqui do formato do Instagram, tem lá no YouTube para você assistir, certo, gente? Não deixa de seguir o Instagram, tá? Você que consome o Instagram, por favor, não deixa de seguir aqui para destravar uma série de configurações e deixa lá o like, enfim, comenta, compartilha, assina o canal lá do YouTube para que a gente possa aí disseminar mais informações aí sobre a parótida, certo, gente? Vou ficar por aqui. Obrigada a todo mundo que participou. Deixe bastante comentário. Assim que eu encerrar a live, gente, vocês deixem comentário aqui pro doutor, tá? Falando que gostou. Uma atenção lá, porque o doutor agora está começando nas redes sociais, ele vai fazer bastante postagens sobre cabeça e pescoço, o que eu acho assim uma extrema importância, e eu sempre falo que se eu tivesse tido informação na minha época, talvez algumas coisas eu poderia ter evitado. Certo, gente? Tchau!